Olá, dando continuidade ao estudo das funções trigonométricas, nós vamos finalizar com a função tangente, com o gráfico da função tangente. Para tanto, vou usar novamente a circunferência trigonométrica, primeiro, segundo, terceiro quadrante, isso já foi mostrado nos vídeos de seno e cosseno, no entanto, vai ter um elemento diferente. Aqui eu tenho a circunferência trigonométrica representada e para traçar a tangente, você recorda que o eixo x é o cosseno, o eixo horizontal, o eixo vertical é o seno. Onde está a tangente? A tangente é uma reta paralela ao eixo seno. É essa reta que eu estou traçando. Vamos verificar os valores dos ângulos notáveis nela, para a tangente. Então, a tangente de 30, a gente sabe pelos ângulos notáveis que é a raiz de 3 sobre 3. Como que se comporta na circunferência trigonométrica? Observe que eu passei aqui um segmento que vai do zero, passa no valor do ângulo 30 e corta essa reta que é a tangente. O valor que ela corta é o raiz de 3 sobre 3. De maneira similar para o 45 graus, eu vou traçar a reta saindo da origem, corto 45, onde cortar aqui vai ser tangente de 45, que a gente sabe que é 1. Olha aqui, está exatamente na mesma altura esses dois pontos que tem valor 1, ok? E por fim, o 60 vai ficar bem lá no alto, que é a raiz de 3, que é 1,7 praticamente. Ele vai cortar lá em cima, raiz de 3. Então, aqui eu tenho representados na circunferência os valores tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60, raiz de 3. Agora, como isso fica para os demais ângulos que são simétricos desses notáveis? Começando pelos simétricos do 30. Então, o 30, a tangente é raiz de 3 sobre 3. O simétrico 150, 210, 330 também tem que ter tangentes nesse valor. No entanto, para a gente verificar, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Eu vou traçar a reta partindo lá do 210. Então, é 210, passa na origem, passa pelo 30, chega até a reta tangente. Ele fez esse percurso. Significa que tanto o valor para o ângulo 210 como o valor para o ângulo 30 da tangente é raiz de 3 sobre 3. Já posso preencher na tabela. Bom, e como que ficam os outros dois? Agora nós vamos fazer o sentido de corte aqui decrescente do 150, passa pela origem, passa pelo 330 até chegar na tangente. Observe, o ponto que vai cortar é exatamente a mesma distância, só que abaixo da origem. Então, esse valor é negativo. Tangente de 150 de 330, raiz de 3 sobre 3, negativa. Dois valores positivos, dois valores negativos, assim como a gente viu no seno e cosseno. E aqui eu já preenchi na tabela, tudo bem? A dinâmica é a mesma para os outros, então vamos lá. 45 graus. O 225 e o 45, tangente é 1. Enquanto que o 135 e o 315, a tangente é menos 1. Tudo bem? Para os simétricos do 60. Valores 240 e 60 graus, a tangente é raiz de 3, positivo. Enquanto que 120 e 300, o valor da tangente é raiz de 3, negativo. E aí, a gente preencheu toda a tabela para os ângulos notáveis e os seus simétricos. Faltando que valores? Os valores que estão sobre o eixo, que é 0, 90, 180, 270 e 360. Vamos ver como eles se comportam. Bom, eu vou começar pelo 0, 180 e 360.
Observe aqui na minha representação que eu tenho que projetar o 180, por exemplo, lá na reta tangente. E ele está indo aonde? No zero. Assim como o zero está aqui, ele não projeta, ele já está em cima do valor zero. E o 360 também. Ou seja, a tangente de zero, de 180 e de 360, o valor é zero, porque é exatamente aqui nesse ponto inicial. Então, eu tenho três valores que tem de tangente zero. 0 graus, 180 e 360. Tudo bem? Já preenchemos. Agora sobram dois. O 90 e o 270. O 90 está aqui. E o 270 aqui. Observe que todos eu passava pelo ângulo e cruzava a reta tangente. Se eu partir do 90, essa reta, saindo da origem, passando pelo 90, ela é a reta do seno, ela é paralela à reta da tangente. Nós definimos assim no início. Ou seja, passando o segmento da origem até o ângulo de 90, eu posso prolongar quanto for, ele nunca vai cortar a reta tangente, porque ele é a reta paralela à reta tangente. Significa que se eles não cruzam, não tem valor de tangente. Então, a tangente de 90 graus não existe. Ok? Da mesma forma, a tangente de 270, ela também não existe. Então, esses valores não existem. Então como que vai ficar? No gráfico vai ficar um buraco? De certa forma, assim, a gente vai ver como esse gráfico se comporta. Não tem gráfico de tangente no ponto de coordenada x, π sobre 2, que é 90 graus em radianos. Da mesma forma no 3π sobre 2, que é 270 graus. Tudo bem? Bom, agora vamos à função tangente em si. Já temos a tabela, vamos fazer o gráfico. A função tangente, ela é a sentença f de x igual a tangente de x. O gráfico não é uma onda. Tá? Então, a primeira coisa é saber, o gráfico da função seno é uma onda. O gráfico da função cosseno é uma onda. O gráfico da tangente não é uma onda. Ele tem essa aparência. Tá? Note que é uma curva que ela vem subindo e ela faz como se fosse um S suave e continua subindo, tá? Aqui tem mais um pedaço dela e aqui tem mais um pedaço dela. Ela não é contínua como a função seno e cosseno. E os lugares que ela não tem função, que é onde eu passei essa reta pontilhada, que é a assíntota, é justamente, olha, aqui no π sobre 2, que é 90 graus. Então, aqui não tem função, tá? Nós vamos ver exatamente como se comporta. Aqui eu tenho um plano e a tabela com os pontos. Lembrando que os radianos são os valores do eixo x e a tangente são os valores do eixo y, certo? Então, o primeiro ponto, a gente viu que tangente de zero é 0,00. Tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3, o ponto representado. Tangente de π sobre 4 é 1. Então, no π sobre 4, vem no 1, aqui. Tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Tangente de 90 não existe. Ó, não representei nenhum ponto. Continuando. Tangente de 2π sobre 3 é menos raiz de 3. Está aqui embaixo. Tangente de 3π sobre 4 é menos 1. Olha o ponto. 3π sobre 4 menos 1. Observe que fazer esses pontos, eu não coloquei todos os valores, né, π sobre 6 aqui no eixo, porque senão fica muito poluído, a gente não enxerga, mas você tem que saber mais ou menos onde está esse valor para conseguir pôr o ponto certinho. E aí eu vou colocar todos os outros pontos, tudo bem? Observe que eu não tenho um ponto para o
270, que é a tangente de 3π sobre 2. Ah, quanto é a tangente de 3π sobre 2? Não existe. Então, olha, não vai ter ponto representado, não existe. Tudo bem? E aí, continuamos para os demais. Esse gráfico, ele não é contínuo, né? Ele vai uma parte, interrompe, começa de novo, interrompe, começa de novo. E a curva vai ser assim. Tudo bem? Maravilha. Agora, assim como a função seno e a cosseno, esse pedacinho que foi feito é uma parte da função tangente, que vai do período ali de 0 a 2π, que é um círculo trigonométrico completo. Então, vamos ver isso. A gente acabou de fazer essa função, que é a representação da função tangente, um pedacinho dela. Como que ela é original toda, completa, né? É algo parecido com isso. A curva azul é a função tangente. A curva vermelha é a função tangente no período de 0 a 2π. Observe que ela faz esse movimento. Ela vem subindo, faz um pequeno S e continua subindo. Tudo bem? Importante. Esse pedacinho vermelho que começou, ele vem lá de baixo, só que a gente, como mostrei o gráfico a partir do 0, não apareceu essa parte. Da mesma forma, o último também, olha, tem que subir aqui. Então, agora a gente tem noção que ela vai fazer esse movimento várias vezes. Então, ela é uma função periódica, apesar de não ser contínua? É, porque repete essa curva várias vezes. Toda vez que você tem repetição num gráfico, é uma função periódica. Então, a tangente, ela é sim um fenômeno periódico, ela se repete a cada intervalo de tempo. Bom, vamos verificar. Então, como que fica aquela questão do domínio, tudo bem? Do período, da imagem. Falando sobre o período. O período é o intervalo de repetição. Quando eu comentei da função seno e cosseno, eu sempre falava que era a distância do ponto mínimo e ponto máximo, mas a gente vai ver que a tangente não vai ter ponto mínimo e máximo. Então, qualquer ponto que se repita, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma função representada, ela está com vários elementos, não está só de 0 a 2π, não é um recorte, ela já está um pouquinho maior. E eu vou escolher 2 pontos. Peguei o ponto 0, 0, e aí, vocês imaginam que eu vou pegar o ponto 2π, mas o ponto 2π, 2π 0, não é o primeiro ponto que se repete. O primeiro ponto que se repete é aqui. Ah, então o período da tangente não é 2π, porque a seno é 2π e a cosseno também é 2π, mas o período da tangente não. O período da tangente ele é menor, ele é π, o tamanho dele, olha, a gente consegue verificar que aqui já se repete. Quando no 2π é a curva 2 vezes, ok? Então, o período da função tangente, π menos 0, ele é π. Tivemos já uma mudança, certo? Outra mudança é que normalmente eu apresentava o período e já ia falar da amplitude, não vai ter. Por que que não tem? Porque não tem ponto de mínimo e máximo. Então, a gente não tem amplitude para conversar. A gente vai direto para o quê? Para a imagem. Ah, não tem amplitude, mas tem imagem? Claro que tem imagem, porque a imagem são os valores de y que a função assume. É o conjunto dos valores de y. E aí, aqui tem uma coisa que é muito interessante. Essa curva aqui, deixa eu mostrar algo que é interessante. Ela vem, esse que parece um S suave aqui, quando ele sobe, ele vai subir até onde? Infinito. Tá? Sobe, 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 sobe. Importante, nunca cruza essa linha cinza pontilhada. Por que nunca cruza reta cinza pontilhada? Porque aqui, lembra, são os valores que não pode, 90, 270. Então, não pode cruzar. Eu só fiz essas duas, mas ela está em todo o gráfico. Esse pontilhado, que é apenas uma visualização, ele representa o lugar que não tem curva. Então, ela vai subir, subir, subir infinitamente, beirando essa retinha, mas nunca vai encostar. E, ao mesmo tempo, ela desce também, lá embaixo.
Então, os valores do y, ela vai no eixo inteiro. Ela vem lá de baixo infinito e sobe infinito. Certo? Sendo assim, ela pega todos os valores de x para o conjunto imagens. Ela pega todos os valores de y para o conjunto imagem. Se ela pega todos os valores de y, qual é o conjunto? Conjunto dos reais. Certo? Bom, e o domínio? Aqui também vai ter uma diferença. O domínio, a gente sabe que é o conjunto dos valores que a função assume para x, não é isso? Quando a gente falava de seno e cosseno, lembra? Era o conjunto dos reais, porque eram todos os valores. Mas a tangente, a gente já viu que ela não é o conjunto completo. Porque tem lugares que ela não pode. Por exemplo, o 90, que é π sobre 2. Não pode, não vai entrar no domínio. Então, como que eu faço isso? Vamos ver. Aqui eu tenho o gráfico. Observe que aqui eu já fiz várias assíntotas, as retinhas pontilhadas que não fazem parte do gráfico da tangente. Elas estão aqui, são pontilhadas justamente para mostrar uma linha imaginária, para a gente entender que essa curva vem lá de baixo e sobe beirando essas retas pontilhadas e nunca vai cortar. Então, esses pontos, esses valores são os valores que não vai ter a reta. Aqui tem alguns, ó, em menos π sobre 2 não tem, em π sobre 2 não tem, em 3π sobre 2 não tem, em 5π sobre 2 e em 7π sobre 2. Mas como isso daqui é infinito, esses valores também vão aparecendo lá na frente. E como que eu mostro isso, André? Então vamos entender primeiramente. Coloquei aqui, olha. Observe que todo o intervalo rosinha que vai, por exemplo, aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, tem valores da função. Só no π sobre 2 que não. E aí, do intervalo aberto de π sobre 2 até 3π sobre 2, tem valores da função. Aí corta. Então, eu fui colocando os intervalos cortadinhos, para que fique bem nítido que interrompe naquele ponto. Esse é o conjunto domínio. E como que eu escrevo isso? Então, vamos lá. São todos os valores de x que pertencem aos reais, que são diferentes de π sobre 2. Por que π sobre 2? Que é o 90 lá, que a gente viu. Mais kπ. Esse k representa o número inteiro. 1, 2, 3. Então, 90 mais kπ, π é 180. 90 mais 180 vai dar no 270, que a gente viu que também não existe. E aí, mais 180. Então, você vai sempre somando. E aí, você vai achar todos os valores que não tem tangente. Que são todos os valores π sobre 2, que é 90, mais um π, representando por k. Por que representado por k? Porque isso é infinito. É k valor 1, k valor 2, k valor 3. Então, somando um π, somando 2π, somando 3π. Tudo bem? É assim que a gente representa. Então, recapitulando, são todos os valores do domínio x, que é infinito, os reais. No entanto, eu tiro o π sobre 2 e todos os valores π sobre 2 mais um π. Depois mais um π, ok? Bom, agora vamos a uma atividade. Complete a tabela para a função tangente 2x. Bom, pela nossa experiência com seno e cosseno, a gente sabe que se aqui eu estou multiplicando, eu altero o período, lembra? Então, se eu estou multiplicando por 2, o que acontece no período? O período da relação é inversa. Se você multiplica por 2, ele vai reduzir pela metade. O período da tangente era π, não é? Então, se reduz pela metade, vai ficar π sobre 2. O período é π sobre 2? Exatamente. Como é que eu vejo isso no gráfico? Pego 2 pontos de repetição, olha ali o período, de 0 a π sobre 2. Então, a gente fez duas análises, tudo bem? Análise gráfica e análise pela função. Imagem. A imagem, lembra? Todos os valores de y, que nesse caso
é o quê? Conjunto dos reais. Todos os valores. Não tem nenhuma restrição. A gente vai ter restrição no domínio, né? E nesse caso, como o gráfico ele reduziu as retas, que são as assíntotas, ou os pontos que não podem ficar no domínio, também ele saiu de lugar. Ele não é mais o π sobre 2. Ó, o π sobre 2 está lá. Ele veio para cá. Onde está passando essa reta? Visivelmente na metade do zero do π sobre 2. E isso é quanto? π sobre 4. Metade de π sobre 2 é π sobre 4. Mas se eu não conseguisse, se eu não tivesse o gráfico, como que eu faria? Vamos fazer uma conta. A gente sabe que a função é tangente de 2x, mas a gente sabe que a restrição da tangente é que ela tem que ser diferente de 90 graus, que é π sobre 2. Então, nós vamos escrever isso. 2x tem que ser diferente de π sobre 2. E aí, eu tenho 2 que multiplica x, esse 2 passa dividindo, o x tem que ser diferente de π sobre 4, que foi o que eu falei aqui, que essa reta é exatamente π sobre 4. Então, x tem que ser diferente de π sobre 4. Olha só, foi uma resolução por análise gráfica e uma resolução utilizando a sentença matemática que define a tangente. Você pode optar aqui, tudo bem? E agora, bom, como que eu escrevo? Tudo bem, achei que é o π sobre 4, mas tinha aquele negócio de ficar repetindo. Lembra que na função tangente de x, a gente colocava assim, mais kπ. Por quê? Porque é repetindo a cada período. Agora, o período da nossa função não é π sobre 2? Então, vai ficar mais k, que multiplica π sobre 2, que multiplica o período, tá? De repetição. A gente vai perceber, ó, que as duas retas, elas têm exatamente a distância do período. Então, a cada período vai ter um valor que não pertence ao domínio. E esse valor é π sobre 4 mais kπ sobre 2. Lembrando que esse k pertence aos inteiros. Vamos escrever formalmente isso. Domínio é x que pertence aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2, onde o k pertence ao conjunto dos inteiros. Tudo bem? Aqui a gente tem período, imagem e domínio da função tangente de 2x. E para finalizar, eu tenho um exercício de vestibular, tá? É muito comum nos exercícios de vestibular sobre tangente falar de domínio, imagem de período. Então, vamos lá. Dada a função tangente de x menos π sobre 4, determine domínio, imagem e período. Eu vou começar pelo mais fácil, que é a imagem. Bom, a imagem da tangente, a gente já sabe, são todos os valores no eixo y. Então, é real. Mas olha o que acontece. Em todas as alternativas, imagem real, né? Porque aqui é assim. A primeira parte é a resposta do domínio, vírgula. A segunda parte é a resposta da imagem e a terceira parte é a resposta do período. Imagem real, 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 real. Em todas as alternativas. Então, tudo bem. A gente corroborou que está correto o raciocínio, mas não ajuda a responder. Vamos ao período? A nossa função é tangente de x menos π sobre 4. Tangente de x. Multiplicou esse x? Se multiplicasse, como a relação é inversa, a tangente, o período ia reduzir. Não multiplicou. Dividiu esse x? Se dividisse, o período ia ampliar. Não. Ele tem uma operação x menos π sobre 4. O que acontece quando eu somo ou subtraio? Se eu somar ou subtrair na função, lembra? Ela sobe ou desce verticalmente. No entanto, se eu somar ou subtrair no x, essa função ela não altera o período, mas ela desloca. Se eu somar um número positivo, ela desloca para a esquerda no eixo x. Se eu somar um número negativo, ela desloca para a direita, porém não altera o período.
Qual que era o período da função tangente originalmente? O período, a gente estudou, o período da função tangente de x é π. Então, nesse caso, essa função, ela não altera o período, ela apenas desloca. Sendo assim, o valor do período continua sendo π. E aí eu vou olhar, eu só tenho duas alternativas em que o período é π. Tudo bem? Bom, sendo assim, estamos entre A e C. E agora a gente vai trabalhar a função. Tangente de x menos π sobre 4, eu quero falar do domínio, eu sei que o domínio não pode, né, x menos π sobre 4, mesma resolução do anterior, tem que ser diferente de 90 graus, tem que ser diferente de π sobre 2. E aqui eu tenho essa representação. Menos π sobre 4 está somando x, ele está subtraindo x, vai para o outro lado da desigualdade, somando π sobre 2 mais π sobre 4. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, que é 4. E aí eu acho a fração equivalente. 4 divide por 2 dá 2, multiplica por π, 2π. E o outro fica 4 dividido por 4 dá 1, vezes π, vai dar π. Fica 2π mais π. X é igual a 3π sobre 4. Mais o período. E o período não é π? Mais kπ. Olha que beleza. Encontramos. O domínio vai ser todos os valores de x, em que x é diferente de 3π sobre 4 mais kπ. Seguindo lá o círculo trigonométrico. Aí eu venho olhar nas minhas alternativas, as duas que eu falei, letra A e letra C, não está assim. Eu posso pensar, não é nenhuma das respostas anteriores, mas eu vou olhar isso com atenção. Eu tenho aqui valores negativos e a minha está positiva. Então, eu vou fazer o seguinte raciocínio, eu vou registrar esse 3π sobre 4 lá na circunferência trigonométrica. Eu tenho representado aqui uma circunferência trigonométrica, né, pequenininha, reduzida, e eu vou representar o 3π sobre 4. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. E se eu olhar a minha circunferência no sentido positivo, quando eu andar o valor π, eu vou encontrar o ponto 7π sobre 4. Aqui eu andei π. Esses dois valores não podem no meu domínio. 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Andando no sentido positivo. Então, 3π sobre 4 mais π cai exatamente no 7π sobre 4. No entanto, se eu andar no sentido negativo, porque a circunferência trigonométrica a gente pode andar no sentido positivo e no sentido negativo. Se eu andar no sentido negativo, que valor que é esse ponto 7π sobre 4? Ele é menos π sobre 4. Existe uma equivalência. 7π sobre 4 é a mesma coisa que menos π sobre 4. E aqui eu estou andando no sentido negativo. Então, quando eu andar menos π, que é desse ponto, eu vou encontrar esse. E eu vou ter os mesmos valores que não pode. Interessante que se 7π sobre 4 é exatamente o menos π sobre 4, eu posso escrever essa diferença usando menos π sobre 4. Então, x tem que ser diferente de menos π sobre 4 menos kπ. E aí eu vou partir desse ponto e o próximo ponto que eu vou encontrar vai ser esse. Eu vou encontrar exatamente os mesmos dois pontos. Só que usando a circunferência trigonométrica no sentido negativo. E se eu procurar na resposta, eu tenho isso. X que pertence aos reais, tal que x é diferente de menos π sobre 4 menos kπ, onde k pertence aos inteiros. E aí você vai pegar todos os pontos da circunferência
né, que vai gerar aí o seu domínio, tirando esses valores. A resposta dessa atividade é a letrinha A. As atividades de vestibular, nesse caso, veja bem, é exatamente o procedimento que eu fiz na atividade 1. No entanto, na hora de analisar as alternativas, nós tivemos que buscar uma interpretação. O valor que a gente calculou que é o caminho natural no sentido positivo. E então a gente teve que fazer uma análise e verificar que esses valores existem um correspondente no sentido negativo. E assim a gente conseguiu obter a resposta correta, que é a letrinha A. Espero que vocês tenham compreendido. Eu finalizo a aula aqui. Bons estudos e até a próxima.